Oi, eu sou a Diane, eu sou mãe, esposa, empresária e sou a amiga mais sincera do grupo. Oiê, eu sou a Nanda, esposa, mãe, empresária e a mais criativa do grupo. Eu sou Maraísa Santos, sou esposa, sou mãe, sou empresária, sou mentora de mulheres e sou a mais emotiva do grupo. Oi, eu sou a Regi, esposa, mãe, empresária e a amiga mais ponderada do grupo. Autocuidado não é spa, é sobrevivência. Então seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje, do nosso Unioncast, que a gente vai tratar sobre esse tema tão importante. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você que não é inscrita no nosso canal, se inscreve agora e já ativa o sininho das notificações. Assim você recebe todos os nossos conteúdos. Autocuidado que não cabe na rotina não sustenta. Cuidar de si é gestão também. Às vezes, cuidado é não parar, e sim acrescentar. Autocuidado não é luxo, é limite. E aí, meninas, como estão os limites de vocês em relação ao nosso autocuidado? Como é que vocês têm feito isso, gerenciado isso na vida de vocês? Já falando um pouco de autocuidado, eu acho que o principal é você dizer não. Uma coisa tão simples, mas eu acho que é muito importante a gente discutir o autocuidado de várias maneiras. Mas agora me veio muito com essa tua pergunta aí, esse pensamento de que começa aí. O autocuidado, ele literalmente começa em você dizer sim para si mesma e não para os outros. E não ao contrário, que a maioria de nós mulheres faz, né? Na verdade. Exatamente. A gente sempre vai tá pegando, disposta, né? sempre sim. vai pegando. Não, vai a gente pegando. pode, consegue, dá certo. Nossa, isso tem me pegado bastante. E desde que comecei com a Mara, é algo que a Mara ensina na mentoria dela, que é sobre dizer não, né? Mas é algo muito difícil para nós realmente entendermos e falarmos não, né? E eu tenho falado muitos nãos. Muitos é um pouco. Muitos não. é muitos daí. Muitos é muitos. Mas A eu gente tenho... pede várias coisas pra ti, é sempre sim. Não, mas eu tenho dito bastante não. Não consigo, não posso fazer já nesse momento. Hoje não dá, amanhã não dá, quem sabe na próxima semana. Tô assim, sabe? Porque senão eu vou me atolando sem saber. E você, Eu acho que a maior dificuldade de arrumar a agenda, de arrumar tempo, de conseguir conciliar todas as coisas é o dizer não. Eu tenho muita dificuldade em dizer não. Muita, 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 muita dificuldade. Dizer não pros meus filhos quando eles querem fazer algo Isso é. e não tá dentro do que eu tô podendo fazer agora, né? Então, por exemplo, não tô podendo, sei lá, ir no parquinho que seja com eles. Eu tenho dificuldade em dizer não, eu tenho dificuldade em dizer não pros outros. Por exemplo, alguém me convida pra jogar beach tênis. É uma coisa que eu gosto, eu sei que vai me fazer bem. Mas eu tenho dificuldade em olhar a minha agenda e falar, não posso. Apesar de querer, eu não posso. Então, eu acho que essa é a minha maior dificuldade. Eu quero fazer tudo. Eu quero ir, eu quero fazer, eu quero ajudar, eu quero, né? Mas eu tenho que saber quando eu não posso. E eu acho que isso é bem difícil pra mim. E eu acabo me enrolando todas as vezes por causa desse não saber colocar um limite na minha vida, assim. E até talvez como não saber como responder esse não, né? Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de falar não. Assim, falar não. A gente já vai se desculpando, né? Não, eu não vou porque... Não, eu não vou poder porque isso, porque aquilo, porque... justificar, né? Justificar ou não. É uma coisa bem legal que o Joel fala, o Joel J, que ele fala assim, você não tem que justificar teus nãos. Ou você tem que ter clareza em falar para as pessoas sobre a tua agenda. Durante a manhã eu não posso, digamos na equipe, durante a manhã você que fica em casa pela manhã, né? Durante a manhã eu sou mãe, então eu não vou responder tão prontamente uma mensagem que chegar a mim, deixar claro. O problema é que a gente não faz isso de deixar claro, e daí quando chega a demanda, nesse momento que você está sendo mãe, daí você fica com o coração pesado de dizer não. Daí a gente quer justificar. Daí vira aquela bola da neve, todo mundo... Não, e eu não sei vocês, assim, mas às vezes alguém me pede algo de trabalho. Ai, Regi, eu preciso, sei lá, de um orçamento que seja. E eu tô em casa com os meninos. E eu já saio pegando meu celular e olha, eu preciso disso. Por que eu não posso esperar pra de tarde? O que vai mudar? É o Entende? momento que você vai Isso. estar no escritório. Parece que é errado aquele momento que eu tirei para ficar com eles, entende? É errado
não estar trabalhando, entendeu? Parece que eu preciso estar trabalhando as 8 horas por dia. E quando eu fiz a mentoria com a Mara, porque, né, a gente meio que se conheceu assim, né, Mara? Foi, pra mim, assim, foi muito difícil entender e impor esses limites, assim, pra mim mesmo. Não é o limite pro outro, é limite pra mim. Pra eu si entender. mesmo, né? Eu acho que é o mais difícil, assim, de você entender o que você quer e o que você pode, o que você não pode. E que, assim, tá tudo bem você ter escolhido ficar em casa. Né? Tipo, ai, não são todas as manhãs que eu escolho ficar em casa com eles. Não é o tempo todo. Mas e mesmo que fosse, não é errado. Entendeu? Não é errado. Mas parece que é, né? Mas parece que é. eu tô Aí, percebendo isso. aí um cliente manda mensagem, tipo, prontamente você já vai pegar o celular e já vai responder. Então eu sinto muito essa dificuldade, assim, de tipo, parece que tô fazendo algo errado, não tá certo o que eu tô E fazendo. nós que somos empresárias, né? Que nós, digamos que a gente toma conta da nossa agenda, digamos assim. Vamos diferenciar de uma pessoa que é CLT, digamos que ela tem ali a carga horária de 8 horas. Vai fazer a unha no meio da tarde, que é o autocuidado, né? Que a gente tá falando. Vocês não ficam com aquele sentimento de tipo, meu Deus, eu tô fazendo a unha aqui 3 horas da tarde. Herdeira. Ah, eu vou no salão, vou jogar beach às 9 horas da manhã. Gente, se você se programou pra isso e tá tudo organizado, tá tudo certo. Mas a gente sempre vai com aquela coisa que, o que vão pensar de mim por eu estar sempre. no meu autocuidado fazendo isso. Mas ninguém vê que de repente você acordou às 5 ou que você foi dormir mais tarde. Ninguém percebe. E a gente não consegue fazer no horário do expediente. A gente se Sabe sente que mal. Eu vi um post essa semana que dizia assim, o CLT, ele desliga a cabeça, né? Ele trabalha às 8 horas e ele desliga. O empresário não desliga nunca. Então, assim, o empresário tá cuidando do filho e tá pensando na empresa. O empresário tá fazendo o autocuidado que seja e tá pensando na empresa. A gente não consegue desligar. Então, isso é muito difícil. E autocuidado. O que é para vocês autocuidado no dia a dia? Porque a Di trouxe uma questão logo no começo, antes da gente entrar no ar, falando que as pessoas acham que autocuidado são coisas grandiosas, né? Vou pro spa, que é até a frase que eu comecei ali, né? Autocuidado não é spa, é sobrevivência. Porque o spa é uma coisa que vai acontecer muito raramente. E o que você de hoje faz de autocuidado na tua vida? Respondendo a primeira, né? O que é autocuidado pra mim? Eu fiquei pensando agora que tu perguntou, eu não tinha pensado nisso antes. Mas eu acho que o autocuidado é você se conhecer e dizer sempre sim pra você e se observar, assim, sabe? Observar o teu corpo, a tua mente. Eu acho que o autocuidado, no geral, é você se observar. E o que eu faço de autocuidado pra mim? Eu faço pequenas coisas, já que eu não consigo fazer coisas grandiosas. Eu não vou fazer um spa na minha casa nem a pau. E o mal tem todo tempo pra tomar banho. Aquele banho prêmio, né? Não tem. Nunca vi. Não, tem gente que fala daquele negócio que esfolia, esfoliante, sabonete, sim. creme, sei lá. Gente, nunca nem vi, não vai funcionar pra mim, entendeu? Não existe. Mas autocuidado para uma pessoa como eu, por exemplo, que eu não tenho rede de apoio, tenho 2 filhos pequenos, eu estou sempre rodeada de criança. E que é a realidade da maioria das mães, né? Então, o que eu faço para me priorizar é sempre estar no momento presente. Não quer dizer que isso funcione, tá? Não é sempre que funciona, amiga, mas eu tô tentando. Mas eu tento, por exemplo, eu vou tomar banho, eu estou tentando fechar a porta do meu quarto. Eu vou passar meus cremes depois do banho e continuo com a porta trancada. As crianças, às vezes, elas estão derrubando a minha porta. Mas eu finjo que não é comigo. Pai delas que cuide delas. Agora é eu comigo mesmo. Mas acho que essas pequenas coisas, sabe? De você estar fazendo alguma atividade e não estar no celular, você estar... Para mim, isso é autocuidado. É eu estar presente. Sempre. Tudo que eu for fazer. Eu vou buscar pão na padaria. É você estar sem celular. É você olhar para o chão. É você observar o teu passo, o teu caminhar. É você olhar para o céu e ver as nuvens. Para mim, autocuidado são pequenos lapsos que tu faz durante o teu dia para você observar o teu corpo, sabe? Você aprender a desacelerar, enfim, ficar mais calmo no geral, assim. E você, Nanda, o que você faz de autocuidado? Pequenos autocuidado. Eu acho que começou quando eu comecei a me cuidar, a olhar pra mim, sabe? Então, faz o quê? 2 anos que eu comecei a olhar pra mim, de verdade. Foi a questão de fazer uma atividade física, porque eu era sedentária. Não era sedentária, mas fazia o beach ali, mas só fazia isso, não fazia mais nada. Eu não ia na academia. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer a corrida ali, pra mim aquilo foi, tipo, limpar a mente.
Toda vez que eu saio pra correr, eu desligo. Eu só fico pensando que, tem mais 1 quilômetro. Só isso, eu só fico pensando na quilometragem no momento presente. Só isso, eu só penso nisso. Pra mim, Por isso que às vezes falam, mas foi correr e depois veio fazer outra atividade, fazer o beat e tudo. Mas é que pra mim, ali é desligar, sabe? Porque o beat a gente começa a conversar e papear e vira diversão, né? Mas ali eu tô comigo mesma, sabe? Então eu desligo totalmente. Na hora da corrida, pra mim... Várias pessoas me falam Eu isso, desligo sabe? A corrida, total, né? limpa tudo a minha mente, tudo, tipo, Eu não consigo penso. imaginar correndo, mas eu fico muito curiosa pra sentir essa sensação. Limpa tudo, tudo. Não penso em nada. Só no próximo quilômetro. Ai, meu Deus, tem mais 1 quilômetro ainda. E você, Regi? Tipo assim. O que é autocuidado pra você? Então, enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando o que é autocuidado pra mim. E eu sinto uma dificuldade bem grande de definir o que é autocuidado. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada no 220, né? Assim, então, assim, eu sempre tô fazendo alguma coisa, sempre tô... E, por exemplo, eu nunca consegui passar um protetor solar no rosto, sabendo a importância do protetor solar. Eu nunca consegui passar um creme antes de dormir à noite. E isso tem feito parte da minha rotina. Então, pra mim, hoje, é meu autocuidado. Então, assim, apesar de ser nadinha, entendeu? É mínima coisa. Né? Mas assim, eu não saio de casa sem um protetor solar. Eu não vou dormir sem passar o meu creme no rosto. Sem fazer minha limpeza. E não é 2 horas. É 2 minutos, entende? Mas assim, é o que eu tô conseguindo hoje. E antes eu pensava muito assim, tipo... não vou, cara. Eu não tenho tempo, vou dormir, vou aproveitar pra dormir, tipo, não vou fazer. Mas é 2 minutos, isso me faz tão bem agora, sabe? Mas isso que é o legal, entende? É você transformar essas pequenas conquistas de autocuidado, tudo, em algo leve. Não é tipo assim, pressão, eu tenho que fazer isso, entende? Eu preciso fazer isso. Isso. Eu falo que todo dia eu passo, mas tem dia que eu não passo, e tipo... Tá tudo bem, certo. assim, tipo, às vezes eu vou Tá dormir... tão cansada que às vezes eu... só foi o banho mesmo. Isso, às vezes eu só esqueci, entendeu? Eu não... Porque antes, o que acontecia? Eu ia dormir consciente de que eu não tinha passado e, tipo, eu não quero. Entendeu? Tipo, antes era assim, tipo, não tô afim hoje. E hoje não, tipo, se eu vou dormir sem, eu esqueci e tá tudo bem. Tudo certo. Né? Algo mudou ali da minha rotina e eu não fiz. Mas antes era algo pesado, sabe? Eu preciso fazer. Eu tenho que passar protetor solar. Né? Cobrança. Todo mundo fala que a gente precisa passar protetor solar e eu não passo. Azar todo mundo, entendeu? Eu acho que a vida da mãe, eu fico olhando vocês assim, a vida da mãe de criança pequena, cada coisinha dessa é uma conquista. Eu fico olhando vocês falando do protetor e tal. Pra mim é totalmente diferente, mas eu já vivi isso. Ontem eu conversei com uma mãe que tá passando pelo desfraude e tá passando pelas mesmas coisas que eu tinha com o Pedro, que ele não queria fazer o 2. Eu ficava horas com ele na privada sentada, tentando lá conversar com ele. O Pedro vai adorar que você tá comentando isso. Nossa, eu nem me liguei. Desculpa, filho, mas enfim. E daí, né, depois saía e começava toda aquela coisa de desfraude, né? Ele nem vai assistir, amiga. Tá tudo certo. Mas o desfraude, ela falando, eu falei, quando você quiser falar sobre... Ela me contou umas coisas assim, que era igualzinho que o Pedro fazia. Ela falou, não aguento mais, não sei o quê. Eu falei, eu te entendo perfeitamente, porque ele fez a mesma coisa, tal, assim. Eu falei, quando você quiser, me mande um áudio só pra desabafar que eu vou te entender, não vou te julgar, não vou nada, me mande. E eu vendo vocês fazer isso, realmente não tinha tempo de fazer uma limpeza, de limpar, de fazer isso, de fazer aquilo outro, não tinha como. Se tu não der teus pulos... Não faz. E pra vocês é uma grande conquista. Eu acho que tem que valorizar isso. E não achar que é porque é pouco, eu não vou fazer. Sim. Faça. Se você quer, desde que não seja uma cobrança, faça. Não é porque a Regi quer, que a Di tá falando. Se você quer fazer, e se der, deu. Se não der, não deu. Mas você sabe que hoje eu fui de manhã cedo pro Pilates e tinha uma menina que tava fazendo a primeira aula de Pilates ali. E daí, no meio da conversa... o Pilates é meio em silêncio lá, né? Mas assim, quando a gente tava quase saindo, uma das meninas perguntou, você tem filho pequeno? E ela falou, sim, 3 meses. E eu parei. Daí uma das meninas falou assim, cara, vai passar, tá bom? Não, e eu fico imaginando a dinâmica que ela fez pra sair de casa. Aí, a gente tava fazendo o último exercício lá, tava deitado no carrinho.
E eu fiquei pensando, caramba, 3 meses. Ela teve que amamentar antes de sair de casa. Tudo, né? Não tem Ela como. teve que mover um universo para ela poder estar aqui. E será que ela vai conseguir toda semana estar aqui? E eu fiquei pensando, cara do céu, tipo, Que mulher, né? que mulher. E eu fiquei, a outra falou Que assim, mulher. Pena que você tá falando isso porque você é mãe, né? isso. E nem todo mundo que ouviu ela Não. pensou a mesma coisa que E quem você. Bom, eu, como sou a mãe mais velha do rolê, né? Eu posso falar. Eu morro de. Eu tenho vontade de abraçar a mãe quando a criança tá fazendo esse escândalo no mercado. Ai, Esses dias eu tava. Eu também. Gente, o Pedro, ele era terrível. Ele se jogava no mercado e fazia. E, meu Deus do céu. Daí, esses dias eu olhei no mercado uma mãe. Tipo assim, ela tava. Meu Deus, eu não aguento mais isso. Eu falei, viu, passa, fica tranquila. Meu, tem 15. E, tipo, eu sofri bastante. E nem ligue pros outros. Pra ter certeza que tem um monte de mãe aqui que tá com a mesma coisa que eu tô falando pra você, tá tudo certo. E quem tá te julgando é porque não é mãe, não sabe o que que é. Porque a gente fica, né, aquela sensação de que você já passou por aquilo, você sabe como é que é. Mas aí, pra você, imagina, numa situação dessa, você tá querendo fazer a criatura parar de chorar. Né? Você vai pensar que você vai comprar um creme pra você passar em casa quando você vai chegar? Não, minha filha. Vai. Só quer sobreviver, Meu né? Deus, mas essa criança chega dormindo em casa. Você vai tomar banho, eu não sei, mas se ela chegar dormindo, já é 50% do meu rolê. E Mas ai, pôr daí na vem aquelas cama. mães, não vou deixar dormir sem tomar banho. Vai dormir sem tomar banho. Dormiu, tá tudo certo. Limpa o pé com lenço umedecido. Não, amiga, é a vida que segue. Não compensa a batalha. Mas tem uma coisa que eu ouvi alguns anos atrás, depois que eu virei mãe, porque eu fui aquela mãe que eu esqueci que era a Diane, sabe? Eu esqueci quem eu era. Eu era a mãe. Ponto final. Demorou para eu voltar a entender quem eu era e ter esse autocuidado. Mas uma coisa que eu ouvi foi quando a gente vai viajar, que as comissárias de bordo falam: quando a máscara de oxigênio cair, primeiro o oxigênio vai em você e depois no teu filho, né? Depois ajude as crianças próximas a você. E daí eu fico pensando assim, né? Porque nós mulheres, a gente tem a tendência de cuidar de todo mundo. E eu falo de todo mundo mesmo. A gente cuida dos nossos filhos, a gente cuida do nosso marido. E não vem dizer que não cuida, porque cuida. De algum jeito você cuida. A gente cuida dos nossos pais, a gente Muito, cuida né? da nossa irmã, dos nossos irmãos, a gente cuida das nossas amigas, a gente cuida da nossa casa, a gente cuida de todo mundo. Se a gente cai, quem que vai cuidar da gente? Foi uma pergunta que eu fiz quando a gente falou esse tema aqui. Eu fiz essa pergunta e todas nós ficamos assim, né? Quem? Ninguém. A resposta é ninguém. Mas é uma coisa muito assim, e quem é mãe vai se identificar assim. Antes da gente ser mãe, a gente pensa muito que os nossos pais não podem morrer, né? Que a gente iria sentir muito se os nossos pais morressem. Óbvio que a gente iria sentir muito. Mas quando o filho nasce, cara, quando eu vou viajar, a única coisa que eu penso é: eu não posso morrer. Quem que vai cuidar dos meus filhos? Eu não posso morrer. Eu sei a importância da minha mãe na minha vida. E eu preciso que eles tenham uma mãe. Então, assim, eu preciso me cuidar pra eles terem uma mãe completa. Pra eles terem... porque, assim, não adianta também só eles terem uma mãe. Sim. Né? Eu tenho que estar bem pra poder cuidar deles. disposta, tem que ter Isso. energia, tem que ter joelho, tem que ter coluna. Isso, tem que pra estar cuidar deles. fortalecido. tem que ter coluna. Tem que ter muitas coisas, né? Não Muito. basta, você tem que estar com o mental bom. E aí entra a amizade também, né? Sim. Porque a amizade feminina, né? Ela ajuda muito a gente a se recompor. No geral, né? A gente juntar nossos caquinhos, Exatamente. compartilhar e juntar tudo e voltar para casa, né? Então eu acho que esses encontros de É um amigas autocuidado. é um autocuidado e total. algo que deveria estar na agenda de todo mundo. Eu vi que esses dias passando que você precisa, a cada 22 dias, você tem que se encontrar com as suas amigas. Eu vi isso aí também. Mas eu acho que a função desse podcast hoje é justamente abrir os olhos para essas pequenas coisas, né? Terapia, importante, todo mundo deveria fazer todo tempo. Academia, todo mundo deveria fazer porque faz bem para a saúde, um esporte, alimentação. Mas a gente sabe que demanda de um planejamento, né? Então, às vezes, você está começando nisso. O que hoje, o que você pode fazer por você? Sei lá, pode ser programar um banho de porta fechada com a porta trancada, pode ser passar um hidratante antes de dormir, pode ser ler um livro antes de dormir. O que hoje está no teu poder para fazer?
Assim, pequeno. Pensa numa coisa pequena. Não pensa em nada grandioso. Porque quando você começa, você vai colocando mais coisas. E daqui a pouco você tá fazendo várias coisas por você. Então, pensa, coloca aí nos comentários o que hoje você consegue fazer de um pequeno autocuidado pra você. Coloca. Até assim, né? Quem tem filho pequeno, eu acho que vai se identificar com o que eu vou falar. Quando a gente tá com filho com introdução alimentar, a gente tá fazendo a comidinha dele e o que sobra... A mãe come. E eu acho que autocuidado entra até nisso aí. Não, amiga, não come essa papa horrível aí, minha filha. Vai lá, faz uma comidinha quente pra você. Põe essa criança pra dormir e toma café olhando pra parede. Só curtindo o teu rolê ali, ó. Só curtindo ali teu pratinho bonitinho, teu suplá, teu café quente. Café quente. Pelo amor de Deus. O café tem que ser quente. E fazem um monte de brincadeira disso, né? Fazem. Ai, porque a mãe sempre toma café. Filho, não! Nós aqui, você tá aqui também. Nossa amiga aqui, nosso Café quente. Falou a pessoa que tomou muito café frio na vida, né? Nossa, mas sabe o que é legal? Mas eu venho do futuro pra dizer que você vai tomar quente. Mas então, é justamente por isso que a gente passou por isso. Não quer que você passe por isso também. Não. A gente quer que você tome café quente. Isso aí. Autocuidado não é spa, não é luxo e não é estética. Isso é marketing. A ciência mostra que autocuidado real são decisões pequenas e consistentes. Dormir melhor, comer o básico, fazer pausas, aprender a dizer não. Quem espera o tempo livre para se cuidar, normalmente não se cuida. Autocuidado cabe na rotina que você já tem. Cuidar de mim foi aprender a me respeitar. Amiga, se você não está bem, nada roda. Autocuidado precisa ser sustentável. Menos performance e mais presença. Obrigada por estar conosco até agora. Eu quero agradecer a Lar Sustentável pelo nosso cenário lindo que está aqui. E também quero pedir para você seguir a gente no Instagram, @UnionCastPod. Também vou pedir para você seguir a gente aqui, se você estiver no YouTube ou no Spotify, aproveita e já segue. Compartilha com todas as tuas amigas e ativa os sininhos. Toda segunda-feira tem episódio novo às 10 horas da noite. E se você ficou até aqui, eu quero que você coloque a hashtag cuidado nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.